Boa tarde. Boa tarde. Oi, Felipe. Oba. Gente, tô muito feliz hoje. Muito feliz com mais um convidado ilustre, querido e com uma história muito importante para dividir com a gente. Olá, Dr. Jorge Kuhn já está na sala. Eu já vou colocar a sua presença ao vivo junto comigo. Queria agradecer quem está entrando na sala agora. Vamos ouvir, vamos conhecer a história de um obstetra, professor de obstetrícia, com uma trajetória muito marcante, muito importante para o movimento de assistência ao parto no Brasil. E eu acredito que aqui a maioria conhece, ou já ouviu falar do Dr. Jorge Kuhn, mas se vocês não conhecem, se preparem. E eu também estou curiosa, preparei aqui 10, 11 perguntas para pautar a nossa conversa de hoje. Também estou muito curiosa e muito feliz. Então, é com imensa alegria que eu convido Jorge para participar desse bate-papo hoje. Muito boa tarde para quem está entrando. Pode enviar para outras pessoas. Olá! Oi, tudo Tudo bem? bem? Poxa, um abraço à Alegria. distância, Um muita abraço para você alegria. também. Quero te Muita alegria estar agradecer aqui. pela disponibilidade, pela prontidão, por compartilhar com a gente. Depois eu vou deixar esse vídeo disponível, pretendo fazer que esse conteúdo chegue a mais gente. Somos hoje um movimento sólido no Brasil e eu estou curiosa com a sua história e como essas histórias se cruzam e se conversam. Então, que você tenha uma boa tarde, um bom período aqui com a gente. Saudade dos nossos encontros. E para começar, eu queria... Ontem a gente estava falando sobre relatos de parto. Inclusive a Adélia deu o relato dela. Ah, que Ela está linda. aqui, de Portugal, está aqui, mandou corações, beijinhos. Ah, que bom. E eu fiquei curiosa também em te perguntar se você ouviu a história do seu nascimento. Quem te narrou Uhum. essa história? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui, tá? Para tentar contribuir de alguma forma para esse movimento maravilhoso que é o movimento do parto humanizado. E dizer que eu estou aqui também para aprender com as perguntas suas e também com as perguntas das pessoas que nos ouvem e nos veem, né? Sim, eu ouvi muitas vezes a história do meu nascimento pela minha mãe. Ela se chamava Emma Clara. Que lindo nome. E na época do meu nascimento, ela e meu pai, também querido e saudoso, de nome Elias, ambos eram funcionários auxiliares de enfermagem no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. E eu nasci por intermédio de um fórceps chamado de Kielland, bem alto, ou seja, minha cabeça estava bem alta, né? Um fórceps que hoje não se faz mais devido ao risco de traumas para a mãe e para o bebê. E hoje esse tipo de fórceps foi, com vantagem, substituído por cesárea, quando a mulher já está no período final, que é o expulsivo, porém a cabeça do bebê não desce, não desce, não desce, fica muito alto, e aí nesses casos de hoje é melhor fazer cesárea. Não que o fórceps não possa ser feito, né? Mas com a cabeça bem mais baixa, tá? E eu nasci nas mãos, que eu digo abençoadas, de um médico que na época se chamava, era residente do HC, né, do Hospital das Clínicas, se chamava Aristóteles Mossa. Eu Olha ouvia só. muito minha mãe falar do Mossa, doutor Mossa, doutor Mossa.
E ela contava que tinha ficado muitas horas em trabalho de parto, muitas horas, mais de 24 horas, segundo ela, e que chegou um certo momento que ela chegou para o Dr. Mossa e falou, olha, não dê bola para mim, salve meu filho. Como toda mãe faria, né? Naquele Sim. momento de desespero e tal. E ela não se importava de morrer desde que eu sobrevivesse, né? E aí ele fez uma resposta que eu achei muito interessante na época, né? Foram há 65 anos, né? Ele disse assim, ó, se alguém tiver que morrer aqui, não vai ser a senhora. Então eu Uau! imagino que a coisa era mesmo, na época, uma escolha de Sofia, né? Uhum. Bom, foi um parto bem traumático, ele deixou muitas marcas na minha mãe, em mim também, do ponto de vista físico, eu tenho marcas do fórceps na cabeça, Olha, no crânio, e também emocionais, né? Porque minha mãe contava. Só para concluir essa parte, eu conheci o Dr. Mossa. Ele olha, já estava, eu tinha mais ou menos uns 30 anos, ele devia ter uns 60 e poucos, e eu fui conversar com ele, né, e falei, olha, eu queria vir, eu sou aqui, sou médico, obstetra, queria me apresentar, sou o Jorge, e eu devo ao senhor eu estar hoje aqui, eu sou grato ao senhor pelas suas mãos abençoadas, eu vim ao mundo. Eu já conversei várias vezes com pessoas que são médicos obstetras também, e a maioria deles tiveram realmente partos traumáticos. Então, eu acredito será que que deva isso ser, tem a ver com a escolha da trajetória? O que me leva à segunda pergunta: provavelmente. como é que você É, decidiu pela obstetrícia? Como foi esse uhum, uhum. trajeto? Então, eu estudava na Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, uma faculdade no Uhum. interior de São Paulo, privada, e ao final do quarto ano, eu já tinha decidido que eu ia fazer obstetrícia e ginecologia. Por quê? Porque naquele ano, no quarto ano, isso foi em 1976, né? Eu já frequentava plantões num hospital que hoje nem existe mais, que era a maternidade de São Paulo, ali na rua Frei Caneca, em São Paulo. E lá eu Uhum. era supervisionado por acadêmicos de medicina de anos posteriores, né, quinto ano, sexto ano, também pelo interno e pelos chefes de plantão. E lá eu aprendi muito a parte prática de obstetrícia, porque o plantão era bem concorrido, havia mais ou menos uns 40 partos por dia, então era uma Uau. possibilidade muito grande da gente, vamos dizer, ter experiência em relação a isso, né? Eu fiquei, depois que me formei, em 78, fiquei mais 2 anos lá, um ano como interno e depois como chefe de plantão, e devo muito, nesses 5 anos que eu fiquei lá, à maternidade de São Paulo. Depois fiz residência, né, na Casa Maternal e da Infância, chamada Leonor Mendes e Barros, e aí a coisa continuou. Então, na verdade, ao final do quarto ano eu já queria fazer ginecologia e obstetrícia, mas principalmente a obstetrícia. Uhum. Lá foi onde minha mãe nasceu. Minha irmã escreveu aqui no comentário. Maternidade É, São Paulo. Ela nasceu em foi, a, 45, foi, a minha primeira, mãe. foi a primeira maternidade do município de São Paulo, né, Uhum. 1800 e pouco, né, que ela foi fundada. Sim. E quando você se formou e começou a atuar, como é que era o cenário? Assim, as taxas de cesárea já eram altas, alarmantes, as intervenções no parto, como que era Uhum, ser um uhum. jovem obstetra? Então, você sabe que o Brasil ele já tinha sido conhecido pelo mundo como campeão mundial de operações cesarianas desde o início do século passado. Né? Então, desde o início do século XX, ele já tinha a maior taxa mundial de cesariana. Mas, evidentemente, nada como se comparado aos dias de hoje. Né? E Uhum, aí, talvez a razão para isso é que o modelo obstétrico que acontecia naquela época e ainda acontece hoje é que é centrado muito na figura do médico obstetra. É o médico que atende o pré-natal e esse mesmo médico vai no parto. Então, uhum, por conta disso, eu acredito que essa é uma das razões, né, que faz ter o Brasil tanta cesárea desde tanto tempo, né? Lógico, tem outras razões também, mas não era tão alta quanto é hoje, né? uhum. E no que concerne às intervenções,
Bem, eu fui formado num modelo muito intervencionista, digamos assim, né? Então, todas as mulheres eram submetidas a todas as práticas, só quando não dava tempo de fazê-las, né? Um Sim. bebê que já chegava nascendo ou já tinha nascido, então isso não era possível fazer. Então, o que, que a gente fazia, né? Era assim, de rotina, deixava a mulher em jejum, tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos e vulvares, o enteroclisma, que é a lavagem do intestino, né? Além disso, o soro para manter veia. Além disso, o hormônio ocitocina para ficar no soro, para acelerar o processo do trabalho de parto, né? A amniotomia, que é a rotura artificial da bolsa das águas, para acelerar também o processo. Isso era em todas, né? Além disso, deixava a mulher deitadinha do lado esquerdo durante a dilatação e na expulsão ela ficava deitada com a barriga para cima e com as pernas ou nas perneiras ou nas peseiras, né? Aí se fazia a, o fórceps. Episiotomia. Então, antes do fórceps, a episiotomia, que era a rotina em todas as mulheres, praticamente. Existia uma frase que dizia assim: nós temos que fazer episiotomia em todas as mulheres em seu primeiro filho e em todas aquelas que tiveram episiotomia em filhos anteriores. Então, Ou era seja, 100%, 100%, fiz muita episiotomia, né? Então, a episiotomia, acho que todos sabem, né? Aquele corte na vagina e no períneo para ampliar o canal de parto, tá? Então, a gente sabe que hoje em dia todas essas práticas, elas estão, vamos dizer, praticamente abandonadas, né? Ninguém mais deixa a mulher em jejum, ninguém mais raspa os pelos, não faz lavagem, não pega veia de rotina. Ocitocina ainda é uma prática muito usada hoje, mas deveria ter muita cautela. E episiotomia, realmente, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, né? esperamos que sim. Então você aprendeu tudo isso e reproduzia tudo isso Sim, nos partos. Em que momento que você vai para Berlim, para a Alemanha? sim, O que então, você foi buscar lá? eu já era professor na Escola Paulista de Medicina, né? E aí eu fui com a minha família para fazer um doutorado chamado sanduíche. O que, que é um doutorado sanduíche? Eu tinha um orientador de tese lá em Berlim e orientador de tese aqui no Brasil, tá? Uhum, Eu fui porque eu tinha alguma coisa assim, através do meu avô paterno, aliás, materno, que era alemão, eu tinha uhum. alguma coisa ligada com a Alemanha, não sei, talvez em minhas vidas passadas, sei lá. Mas, de qualquer forma, eu queria muito ir para lá e foi maravilhoso, né? Maravilhoso, não só do ponto de vista pessoal, familiar, que eu levei minha mulher, meus filhos, mas também do ponto de vista profissional, porque eu aprendi muito, muito em obstetrícia. E principalmente com as parteiras, não com os médicos, porque o O sistema, modelo o modelo, é né? diferente, né? O médico é Uhum, uma figura de passagem. Ele vai lá se a parteira chama, ou então no momento do nascimento, só. uhum, Para algumas coisas que precisam ser feitas que a parteira não pode fazer legalmente ou não tem a capacitação, a habilidade para fazer. Então eu uhum. ficava muito com as parteiras, eu aprendi muito com elas. Devo isso muito ao serviço lá em Berlim, né? Não tem E qual dúvida era o nenhuma. tema do doutorado, doutor? Então, que afinal acabou não saindo, Hum, por razões profissionais, pessoais, e quando eu voltei, acabei não conseguindo fazer o doutorado, mas eu tinha feito um mestrado em 1987, um ano antes de eu entrar como professor na Escola de Medicina, que uhum, era a influência da cardiotocografia uhum. em gestantes normais no período bem ainda da segunda, vamos dizer, do terceiro trimestre da gravidez. Eu começava a fazer cardiotocografia com 25, 26, 27 semanas e ia seguindo a mesma mulher até o fim, né? Hum, E na Alemanha, o que eu procurei fazer e tive uma experiência foi a influência da anestesia peridural sobre a frequência cardíaca fetal. E uhum, realmente me assustava muito a influência, porque realmente mais de 90% das vezes havia repercussões na frequência cardíaca do feto através da cardiotocografia que a gente avaliava, né? Lógico que uhum. naquela época a anestesia era feita com uma quantidade, uma concentração de anestésico muito maior do que é hoje, né? Mas mesmo assim, isso me serviu de alerta para ver que a gente
precisa, quando indica fazer anestesia, tem que ter realmente razões muito fortes para isso, né? Geralmente o pedido da mulher. Sim, e não de rotina, né? Sim, O que exato. o que eu fico pensando é que depois de uma experiência com parteiras alemãs e com um conhecimento tão distinto do que é ensinado, praticado aqui no Brasil, você deve ter voltado com uma cabeça diferente, novas ideias, né? Como é que Sim. foi? Você sofreu preconceito aqui dos médicos e enfermeiros em São Paulo? Como é que é aquela história que você era chamado de vaginalista? Conta um pouquinho disso É, pra gente. é. Então, antes de ir para a Alemanha, eu já era rotulado, né, como Hum, preconceituosamente como vaginalista. E até hoje isso tem um sentido bem pejorativo, né? sim, Assim como tem um sentido pejorativo você rotular um médico de cesarianista, né? sim. Então, dá a entender que o cesarianista só faz cesárea, né? E que o Uhum. vaginalista só faz parto normal, né? Eu tinha alguns rótulos, né, que era muito interessante. Eu era chamado de louco, né, de diferente, de neba. Isso já era antes da Alemanha, né? Porque eu via nos serviços que eu frequentava, não só no público, né, como também no privado, né? Eu tive essa felicidade de trabalhar e ainda trabalho tanto no público quanto no privado, né? Então, Uhum. eu percebia como havia no início uma certa ridicularização do meu trabalho, né? Tipo frases assim: nossa, mas você faz isso tantas horas que você está aí e essa paciente é de convênio, né? Por que você não faz uma cesárea logo? Você deve estar cansado. Então eram coisas assim que me deixavam muito, né? Muito chateado por conta disso, né? Porque eu Sim. estava lutando, eu estava remando contra uma maré muito poderosa de interesses que não querem que aconteça parto normal, que favorecem mais a operação cesariana, né? Mas Já uma nesse coisa que, contexto desculpa, de enxergar essa espera como uma perda de tempo e de dinheiro para quem está sim, recebendo a mesma coisa por um parto normal, uma cesárea no convênio, né? isso, Saúde. exatamente, exatamente. Então, assim, uma coisa que eu também me valia muito é de uma frase do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, né? Que essa frase é atribuída a ele, né? Toda verdade passa por três estágios, né? No primeiro, ela é ridicularizada. Na Uhum. segunda, ela é rejeitada com violência. E na terceira, ela é aceita como evidente por si própria. Então é interessante que ele usava a palavra evidente, que é o Pois que a é. gente usa hoje, né? De boas Uhum. práticas embasadas em evidência científica, né? Científica, Então eu sim. acho que eu passei pela fase da ridicularização, passei pela fase da violência e acho que agora estou na fase de aceitar, embora lentamente. Sem dúvida. E nesse processo, então, de aceitação, quando é que você se dá conta que você é o obstetra humanizado de São Paulo? Ah, não, pera, tem Já mais, tinha né? esse Não sou só. nome, parto humanizado? Sim, É, tem mais, sem tem dúvida. mais, Mas né? eu me lembro de Não. chegar na lista materna em 2009 e a gente tinha o ABC. Eram três Uhum. médicos, mais Jorge Kuhn, Andréia, Betina, Kátia Juba e o Jorge. Então, Débora hoje temos Klink. Eu lembro da Débora Klink também também. Débora, BCD, era isso mesmo, a gente ia É. Não, compondo dessa inventaram. maneira. Ai, falhou a conexão, talvez seja a minha. Vamos lá. Oi? Tá me ouvindo? Oi, eu tô te Alô? ouvindo. Teve uma pequena É. falha, Entrou mas uma quando já ligação, tinha mas eu esse já. nome parto humanizado, quando é que você se dá conta que você está dentro desse grupo? Então, você sabe que eu fui rever isso por conta de fotografias, né? Que Hum, algumas pacientes me deram, né, de lembrança, e eu apareço nas fotos, né? Então, assim, eu acho que uma das primeiras foi no início dos anos 1990 mesmo, 94, 95 talvez, quando eu vejo já eu colocando o bebê em cima da barriga da mãe, entendeu? Coisa que não era o comum, né? O habitual era cortar o cordão rapidamente e entregar para o neonatologista, né?
Então, por conta disso, eu acho que, eu não tenho assim uma noção exata para dizer o ano, mas acho que foi por aí, a partir de 1995, né? Uhum. Olha só, É. há Agora, as alguns listas de anos atrás. discussão, para mim, foram realmente extremamente importantes, né? Porque antes dessas listas de discussão na internet, eu era mais ou menos assim, como uma voz no deserto, né? Eu falava as coisas, mas ninguém ouvia, não tinha uma repercussão, né? Parecia que que eu estava falando grego com as pessoas, né? E eu já era docente na Escola Paulista de Medicina, né? Em 88 que eu entrei, eu já estou na Escola Paulista desde 83, né? Mas como Uhum. professor desde 88. Aí, quando eu tomei contato com as listas de discussão na internet, a Parto Nosso, a Parto Humanizado, a Materna de São Paulo, e principalmente do site Amigas do Parto, né, .com.br, é que aí realmente eu vi assim, nossa, tem mulheres que querem isso que eu quero oferecer, que é isso que eu acredito, né? Então, uma vez até já me disseram, uniu a fome com a vontade de comer, né? Então, ficou sendo uma coisa assim, muito bacana, né? E esse paradigma da chamada atenção humanizada e embasada em evidências científicas veio para ficar. A medicina baseada em evidências começou nos anos 1990, né? Uhum. E é isso que a gente acredita, né? Que é o paradigma que a gente considera o melhor. Certo? Então, as listas de discussão vieram trazer a voz dessas que estavam com vontade de parir e encontraram Isso. rede, né? Encontraram mais vozes no deserto. Aí o deserto ficou mais povoado de gente, né? Exatamente, é. E dentro dessas listas, então eu lembro assim que teve um papel fundamental nessa mudança assim vamos dizer, esse modelo em que eu acabei ficando conhecido, né? Uhum. Por conta da internet, foi a Ana Cristina Duarte, né? Que essa foi realmente a pessoa que eu digo sempre para ela assim que foi a pessoa que determinou o meu turning point, né? Um ponto de mudança que realmente foi fundamental em toda a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu devo muito a ela, né? Eu digo para ela que ela é minha gurua, né? Porque até hoje eu tenho muito contato com ela e realmente é uma pessoa visionária, né? Uma pessoa que está à frente do seu tempo, né? Sem dúvida. Qual foi esse turning point? Olha, foi um dia que eu me lembro, eu era ouvinte numa palestra, ela era ouvinte também, e no intervalo dessas palestras, era um curso, um workshop e tal, ela me procurou. Mas eu já a conhecia pela internet, né? Ela me Tá. procurou e aí ela estava junto com a Andreia Helena de Almeida Prado, que era Uhum. a outra que A também outra estava amiga do parto. a minha outra amiga do parto, eram quatro, né? Angelina Pita, que continua ainda aí, né? E a Adriana Tanese Nogueira. Então, as duas me abordaram fazendo algumas perguntas, né? Então a gente se apresentou, a gente já se conhecia por conta virtual e a gente se apresentou. Ela começou a fazer umas perguntas, se eu trabalhava para convênio, por que eu não trabalhava mais para convênio, se eu atendia parto em casa, e começou a fazer aquelas perguntas diretas, como é a Ana Cris, que eu adoro pessoas assim que vão ao ponto rapidamente, não ficam enrolando, né? E aí Uhum. a coisa começou. Depois ela foi dar uma aula sobre. Ela ainda era doula na época. Uhum. Ela foi dar uma aula lá na maternal, onde eu era chefe de plantão. Amparo E eu fui. Maternal, Hospital de Não, São casa Paulo. maternal. Ah, Casa Casa Maternal. maternal. A casa maternal fica ali na Celso Garcia, no Belenzinho, né? Lá onde eu fiz Uhum. a minha residência e Uhum. acabei dando 30 e poucos anos de plantão, né? E me aposentei há Uau. 6 anos. Então, ela foi dar uma aula sobre doula e eu estava na plateia. E aí ela me procurou ao final da aula perguntando se eu sabia fazer versão cefálica externa, ou seja, transformar um bebê pélvico em cefálico. Eu falei, eu faço. Qual é a tua taxa de sucesso? Eu falei, em torno de uns 60%, não é grande, mas, né? Então aí tinha uma paciente em comum, ela seria a doula dessa paciente, mas como o bebê estava sentado, não podia ser na casa de parto, que era o que ela queria, e aí foi aí que a gente então tentou uma versão
não tive sucesso, foi lá na maternal mesmo, né? Não só Que eu, é o como Leonor outros. Mendes de Barros, Natália Isso, Réa está dizendo aqui. Isso aí, isso, Nath. exatamente. É o Leonor Mendes de Barros. Hoje ele se chama Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros. Hoje ele é mais conhecido como o Leonor. O Na época Leonor. era, na época era casa maternal para diferenciar do amparo maternal, né? Uhum. Então, acabou não dando Versão certo, cefálica não deu certo. não deu certo. Mas aí, ela acabou mudando de médico e vindo para mim, num parto pélvico. E esse foi o caso da Débora Regina Magalhães, né? Que hoje é Uhum. doula, tal. E aí aconteceu, e aí as coisas, os astros acabaram entrando em sintonia, a Ana Cris como doula, eu como obstetra, a Andrea Campos como auxiliar, e acabou tendo o parto do Do Pedro, se não me Pedro. engano, Pedro Henrique, que hoje tem 17 anos. Quando entra uma Aí, ligação, cai a conexão, mas a gente volta aqui. A é, Débora e o Pedro Pélvico, ninguém esquece, né, Mariletes? Essa história ficou famosa, né? Mas ficou, foi ficou. hospitalar, né? Sim, foi hospitalar, foi. Uhum. Foi hospitalar. E aí, os partos em casa, quando você passa a atender parto em casa, e o que que isso muda na sua vida profissional e pessoal? Sumiu o áudio. A Meire Shiraí Voltou? está aí também. A Meire A Shiraishi Meire está tá aí, aí, a querida Adélia Meire. tá aí, tá cheio de materna aqui. Que linda. Ela tá lá Um na beijo. França mandando beijo. Linda, linda. Então, na verdade, assim, quando eu comecei a pensar em parto domiciliar, eu fui procurar a Vilma Nishi, que foi realmente uma Uhum, pessoa extremamente importante. Ela já tinha uma experiência grande, enfermeira obstetra, né, de partos sim. domiciliares. E ela me deu várias dicas, me passou um monte de informação, etc, etc. E aí eu pedi para que ela permitisse que eu visse alguns partos domiciliares, né, para eu sentir o clima, né. Eu me lembro que a primeira vez que ela me chamou, eu estava de plantão e era de madrugada e eu não tive como arrumar alguém para ficar no meu lugar. Tá. Passam-se alguns dias ou semanas, ela me chama de novo. A minha esposa tinha tido um problema de saúde, eu estava tirando ela do hospital, eu tinha que não dava certo. Uhum. Na terceira vez que ela me chamou, eu bati o carro. Uau! Eu enchi a traseira de um dentista, né, distraído, e estava indo para o parto, né, e era o parto em Campinas, né, da Ana Paula Caldas Machado. Uau! E aí eu falei, não, mas não é possível, ou Deus está me testando, né, para eu não fazer, ou Ele está querendo saber se eu vou mesmo, né. Bom, eu sei Hum, que no fim eu aluguei um carro, fui até Campinas, e aí quando eu vi o que é um parto em casa, eu me encantei, né? Foi o encantamento que faltava, né? E bastou esse parto para que eu falasse, não, eu vou entrar nessa, eu vou entrar nessa. Acabei vendo que se fosse possível eu trabalhar só em casa das mulheres, eu só ficaria em casa, porque você só dá satisfação para a família, para essa mulher, para esse marido e mais ninguém, né? Quando você vai para um hospital, não é seu hospital, você não é dono do hospital. Você tem que pedir licença, né? Na casa, você pede licença para os donos da casa, né? Então, só que depois veio, né, depois de mais de uma centena que eu atendi, né, de mulheres que queriam o parto em casa, veio as dificuldades, vieram as dificuldades, né? Então, uhum. realmente, as entidades médicas, de uma maneira geral, se posicionaram contra, inclusive contra o parto até em casa de parto, imagina em domicílio, né? E aí eu vi que não dava para continuar, né? Eu me lembro que nessa época a Ana Cris até me chamou para um almoço, daqueles almoços quando ela chama, que é para não é para jogar a conversa fora, né? É para conversar muito, né? E aí ela não queria que eu parasse, eu falei, mas Ana, não dá, eu realmente já tenho, assim, eu já sou muito perseguido, né? E como os conselhos e as entidades médicas, de uma maneira geral, são contrárias, e o conselho, tanto o regional quanto o federal de medicina, ele não é uma entidade para defesa do médico, ele é uma entidade para defesa da medicina.
Sim. Qual é a E para diferença? defender, então, para defender o médico, nós temos as associações, tipo a Associação Paulista de Medicina, a Associação Médica Brasileira, o Sindicato dos Médicos, né? Esses têm advogados que defendem o médico, né? O Conselho Regional de Medicina não, ele é um órgão de fiscalização do exercício do médico. Ele não Aham. vai defender o médico, né? Uhum. Então, diferentemente do Conselho Regional de Enfermagem, Uhum. que apoia, que aceita o parto domiciliar, então o profissional de enfermagem se sente mais seguro. Lógico que ele tem a responsabilidade técnica do parto, né? Porém, ele tem o apoio do conselho que o fiscaliza. Já Uhum. no nosso caso, não, né? Então eu acabei doando todo o meu material, fui, né, acabei passando tudo para frente Mas alguns e anos se passaram. O primeiro parto, então, foi da Ana Paula Caldas, em Campinas, é é isso? como observador, sim, Como foi o primeiro, observador, como tá? observador. O segundo foi de uma alemã, eu lembro bem dela, ela já voltou para a Alemanha. Eu me lembro até que a Ana Cris era doula na época, Uhum. e nasceu, era um mecônio desgraçado, mas não dava para transferir para o hospital porque já estava nascendo, mas o neném nasceu super bem. E aí Uhum. foram os casos, depois teve um em Indaiatuba, se não me engano, que acabou tendo que fazer uma cesárea em Campinas. E aí foi indo, foi indo, foi indo, e eu fiquei cada dia mais maravilhado com essa situação, né? É uma coisa muito bacana. O ambiente é uma coisa muito legal. Sim, sim. É, a perseguição fechou um cerco importante, né? Eu me lembro da sua participação no Fantástico, Uhum, quando uhum, explodiu o vídeo da Sabrina de Campinas, que uhum, foi para o uhum, site do uhum, Além do Olhar e teve 1 milhão de visualizações em uma uhum, semana, que era algo assim estratosférico. E acabou saindo daquela nossa bolha das listas, né? Esse uhum, contexto uhum, ganhou o uhum, Brasil e você se pronunciou no Fantástico e o uhum, cerco do Conselho Regional, principalmente de São Paulo, né? Aí do Conselho Federal, talvez, levou uma ameaça importante. Eu lembro da nossa marcha de 2012 uhum, e uhum, queria uhum, saber como é que foi essa fase, se a marcha te uhum. ajudou a ter forças, como é que você saiu dessa situação? Uhum, uhum. O programa acontece à noite de domingo, né? E logo na segunda já correu nas listas que acho que eu me lembro que acho que foi no Correio Brasiliense, se não me engano, a ideia do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, porque o programa Fantástico era no Rio de Janeiro na época, né? E ele iria fazer uma representação para o Conselho Regional, porque os conselhos regionais são estadualizados, né? Sim. Acionar, né, me processar. Então ele mandou o ofício para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e foi aberto um processo. Mas antes disso, naquela semana mesmo, as listas tal organizaram essa marcha, né? E assim, para mim, você pergunta em relação à marcha, né? Nossa, quando eu vi aquela multidão de pessoas, não só ocupando uma faixa da Avenida Paulista, mas também em várias cidades do Brasil, eu falei, meu Deus do céu, foi tão gigantesca essa manifestação que eu falei, olha, eu não tenho mais nada para contribuir, eu posso morrer, eu acho que já não preciso fazer mais nada nessa vida porque já está bom demais, né? Foi uma emoção tão grande. Eu brinco dizendo que essa emoção só foi comparável quando nasceram meus filhos, meus netos, né? E também quando meu Coringão foi campeão do mundo em 2012, né? Aí eu acho que, Há né? Aí, controvérsias. então aí eu me emocionei tanto que quando minha filha me viu chorando, eu não fui para o Japão, né? Mas quando minha filha me viu chorando, ela falou: "Mas você não chorou nem assim quando nasceu meu filho?" Não sei o quê, né? Bom, e aí, brincadeiras à parte, eu também digo que não só eu não precisaria contribuir mais nada, né, porque eu achei que já estava minha missão estava encerrada, como do ponto não só do ponto de vista profissional, mas também pessoal. Meu filho na época, o meu caçula, o Otávio, ele estava estudando na Alemanha, ele estava passando um ano lá.
E ele viu a repercussão disso pelas redes, tal, pela internet, e ele escreveu um artigo que foi publicado na coluna do Luiz Nassif. Quando eu li aquele artigo, Ana, eu falei, não, eu já posso morrer do ponto de vista de ser pai, porque eu até me emociono. Foi uma coisa tão linda, mas tão linda, que eu falei, tá bom, não precisa mais nada. Mas aí, eu conversando com as pessoas, falei, não, ainda você tem muito a encher o saco. Pois é, mas assim, foi muito emblemático, né? Foi uma Sim, mostra da força desse movimento, da força que você representa para esse movimento, um reconhecimento da importância desse olhar para as mulheres. E foi incrível, eu estava lá com um megafone na mão, com o microfone na mão, e a gente gritava, o Jorge Kuhn é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Oi, Mema. Mema tá na sala aqui com a gente. Que querida. E eu sou muito grata por ter vivenciado isso. E sou muito grata a você também. Muito mesmo. imagina, querida, Porque linda. que incrível o quanto isso ganhou proporções tão maiores. E Uhum, talvez com um preço alto emocional, né? De ser tão exposto, de ser sim, perseguido. Então, é, obrigada pela é. sua força, porque... Mas é o ônus, né? É o ônus que a gente tem. A gente tem muito bônus, né? Muita coisa mudou na minha vida pessoal e profissional. Eu devo muito a essas mulheres maravilhosas, né? Mas tem o ônus. O que podemos fazer, né? Tem o ônus. Pois é. Mas quando a gente acredita numa ideia, sabe, Ana? Eu penso assim. É aquilo que o Schopenhauer dizia, antes de uma verdade ser aceita, né? Quer dizer, se você acredita realmente com todas as forças do seu pensamento, assim, do seu coração, de que esse é um modelo que resgata o protagonismo da mulher, né? Sempre também embasado em evidências científicas. Quando você acredita nessa ideia, você vai em frente, né? É aquele motor combustível que, Imparável. Uhum. né? E você não para, não tem jeito. Isso, ganha muita força. Que maravilha lembrar. E você falou dos seus filhos e dessa emoção. Você chegou a atender o parto de algum, É, do nascimento de algum filho? Você atendeu o parto da Mema ou das crianças? sim, Você viu algum neto nascer? Me conta um pouco sim. disso. Isso é outra situação muito legal, né? Porque assim, quando meus filhos nasceram, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, né? Uhum. Então, assim, eu acabei sendo o chamado baby catcher, né? Ou seja, o apanhador de bebê, apenas para não deixar como a posição era aquela posição ginecológica, a mulher ficava deitada de barriga para cima, com as pernas nas perneiras, né? E tinha um vão, né? Onde tinha lá embaixo um balde, né? Uhum. Para cair sangue, secreções, etc. Né? Então eu fui o quê? O baby catcher, eu fui apanhador dos bebês, porque a Tá. obstetra da minha mulher, que é minha amiga até hoje, né? A Amélia Seidel, ela olhou para mim, o parto estava indo tão bem, mesmo, foi uma ótima parideira, né? Ela tinha partos desde 35 minutos a 3 horas, no máximo, né? Uau! Partos muito fáceis, né? Então ela olhou para mim, essa obstetra, que tinha feito todo o pré-natal, tal, acompanhado a Mema no pré-natal, e dito assim, quer pegar? Né? Quer pegar? Quer dizer, é isso, a gente fazia, né? Então hoje eu não faria, né? Hoje eu não faria. Mas hoje em Porque dia, eu vejo enquanto doula, a equipe aqui de Ubatuba gosta de acompanhar, claro, todo o processo e convidar o pai a receber o filho. Eu acho sim. isso de uma humanidade, uma grandeza ímpar, né? E Não, talvez eu, tenha eu sido um também pouco acho. isso. Eu também acho, assim, eu acho que a opção primeira de pegar o bebê é a da mulher. Se ela quiser, ela pega. Se não, o marido. Se ele não quiser, a obstetriz. Se ela não Uhum, quiser, eu pego. Então eu quase não pego mais bebê, entendeu? tá. Mas assim, na época, eu acabei dando uma de médico, entendeu? É isso que eu queria dizer. Eu não tava ali para dar apoio para minha mulher, como deveria, Uhum, né? uhum. Então, quando nasceu a Renata, que é a primogênita, a Clara e o Otávio, é, não era a mesma coisa do que quando nasceram meus 3 netos, né? Então, quando nasceram os meus 3 netos, a Renata teve 2 filhos e a Clara teve uma filha. Então aí não, aí eu era o Um pai e parteiro. o avô.
E eu não era o baby catcher, nada, porque elas tinham a Andrea Campos como obstetra, né, como médica obstetra. Então eu estava ali para fazer o quê? Para fazer filminho, para fotografar, para dar uma apoio como obstetra, né? É muito diferente. Sim, é muito diferente. Mas você esteve presente, então, no nascimento dos netos também. Sim, dos 3 filhos e dos 3 netos. Ah, que ótimo. Então, os 3 partos da minha esposa, hoje, se a gente tivesse essa visão, teriam sido todos em casa, né? Porque Uhum. realmente foi muito fácil, né? Muito rápido e fácil, né? E dos meus netos, o Gabriel acabou sendo hospitalar, embora tenha sido na banheira, tal, porque tinha mecônio espesso, né? Grande, desde o início do trabalho de parto, né? Mas foi na banheira. Já a Catarina nasceu em casa, na banheira, e a Emma nasceu em casa, na banheira, na minha casa. Uhum. Ah, na sua casa que ela veio, né? Que ela tá, É, ela mora fora e veio para parir morava aqui. fora e veio com 32 semanas, mais ou menos, para continuar a gravidez aqui e o parto, né? E um detalhe que talvez as pessoas não saibam, como eu disse no início, a minha mãe se chamava Emma Clara. E aí, Isso. quando nasceu a Clara, a gente deu o nome da minha mãe. E agora que nasceu, a Clara deu à luz, ela deu o nome de Emma. Ai, é muito Então minha mãe, emocionante. minha mãe deve estar muito feliz onde ela está. Foi duplamente homenageada, né? Certamente que sim, certamente que sim. E agora, então, da sua formação em 80 e pouco, passados 35 anos dessa Mais, experiência, mais. mais de quase Mas 40 anos eu de me formei experiência em obstétrica? 78, né? 78. Então são 42 anos que eu vou fazer de Quarenta formado, e dois né? Em anos. dezembro eu faço 42 de formado, mas eu sempre conto aqueles 3 anos que eu dei plantão e como, então são 45 anos de obstetrícia, vamos chamar assim, né? É uma vida dedicada à obstetrícia, né? E passados os 45 anos e tantas mudanças que você testemunhou nessa assistência, o que ainda precisa mudar? Onde é que você vê aonde que a gente precisa atuar ainda? Eu acho assim, muita coisa mudou, né? Muita coisa já mudou, mas muita coisa ainda vai precisar mudar, né? Uhum. Eu sou otimista, eu acho que realmente as coisas estão mudando de uma maneira bastante lenta, progressiva, mas estão mudando. A gente gostaria que as coisas fossem um pouco mais rápidas, tá? A gente ainda ouve e vê coisas que a gente não aceita, né? Assim, tanto no serviço público quanto no privado, coisas que a gente fala, não, mas não, né? Mas a gente tem que esperar que esses jovens que estão se formando, como eu sou professor, eu dou aula na Escola Paulista para o terceiro ano, para o Hum. quarto ano de medicina, para o sexto ano, para os residentes R1, R2, R3, R4, né, de ginecologia e obstetrícia. Então, e para os pós-graduandos, para os jovens, né? Eu acredito nos jovens, né? Infelizmente, tem algumas pessoas como de maneira que não vão mudar mesmo, né? Fizeram sempre assim, não querem mudar, estão na zona de conforto. Oi, Sim, entrou uma alô? ligação e eu saí por uns minutos, mas já estou aqui, Oi. estou te ouvindo bem. Isso. Então, a esperança é assim, é em relação aos jovens que estão se formando, né? Então, Uhum. de vez em quando eu recebo contatos de jovens médicos ou estudantes ainda de medicina que querem me acompanhar, né? Isso me deixa extremamente feliz porque eu vejo que realmente, de alguma maneira, eu estou plantando uma sementinha, né? E acabo achando que, infelizmente, algumas pessoas não querem mudar mesmo, não vão mudar Uhum. e vão se aposentar, vão morrer e tudo bem, né? Aí vão vindo novas gerações que vão fazendo esse modelo mais holístico, né? E também que eu digo multiprofissional, né? Em que Sim. exista a relação entre os profissionais,
todos eles no mesmo nível, né? Ou seja, uma relação horizontal, e não aquele modelo vertical, né, em que o médico está lá em cima e os outros são seus subordinados. Nada disso, né? Uma Eu mudança na aprendo hierarquia da assistência, isso? isso, Uhum. na verdade um modelo mais horizontalizado, né, em que todos participam e dão opinião. Eu aprendo com doulas, eu aprendo com as obstetrizes, eu aprendo com todos, fisioterapeutas, assim, eu acho que o médico, ele sempre foi revestido de uma figura meio, assim, né, como se fosse Intocável, um um semideus. intocável, um semideus, e não é nada disso. Nós somos seres humanos, nós somos falíveis, né? E eu me lembro de ter sido uma vez apresentado num congresso de enfermagem é, pela moderadora da mesa, que dizia assim, olha, o Jorge Kuhn é o médico mais enfermeiro que eu conheço. Né? O que ela quis dizer com isso? O enfermeiro, ele é aquela figura que cuida, enquanto que o médico é aquela figura de passagem, ele não fica ao lado do paciente. Ele não é um cuidador, ele tenta curar, ele tenta salvar vidas, é isso que ele faz, né? Então eu me sinto sempre muito mais como cuidador do que como um curador ou sabe? Não sei se eu acabei ficando confusa essa interpretação, mas é isso. Eu acho que tem que ter, como eu disse, eu aprendi muito na Alemanha com as enfermeiras, continuo aprendendo muito com elas, com as doulas. Elas me trazem coisas, às vezes, daquela paciente, daquela gestante, que eu não tinha percebido. Né? E às vezes De as um mulheres campo mais falam. subjetivo, né? De um campo mais emocional também. Exato, exato. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, muita gente sabe mais do que você sabe mais do que outras pessoas, e juntos nós vamos saber mais, né? É isso, basicamente isso, né? Ai, meu coração tá até acelerado. Essa taquicardia é do bem. Eu tô no meu primeiro semestre de enfermagem e eu escolher esse caminho é pelo cuidado mesmo. Então me emociona muito a sua humildade, a sua disposição em aprender. Eu falo que o curso de doulas é como um curso de idiomas, porque é como você aprender uma nova linguagem para aquele sistema. Então, médicos são bem-vindos, enfermeiros, porque a pessoa pensa assim, mas eu já sou médico, fazer um curso de doula como se fosse rebaixar um Uhum, 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 conhecimento. Mas eu encaro como uma iniciação num novo idioma, sabe? E uhum, você uhum. falando isso fez muito sentido para o que eu acredito. Tem muita gente super emocionada se manifestando aqui. Ah, que legal. Tinha uma pergunta que eu queria puxar, que é o seguinte: veio de uma advogada. Como é que a gente pode atuar paralelamente a essa área de educação, que é onde você se encontra, né, formando um Uhum. novo olhar médico, mas, por exemplo, atuações no legislativo, no judiciário, para regular questões relativas à assistência ao parto? Uhum. E isso eu acho que já está sendo feito, né? Quando o Ministério Público Federal acionou a Agência Nacional de Saúde, a ANS, né? De Saúde Suplementar, que é aquela que regulamenta os planos de saúde, a parte de medicina de planos de saúde, que é a chamada saúde suplementar, Uhum. ela tocou numa ferida muito importante, né? Por conta dessa alta taxa de cesarianas que nós temos, pela alta taxa de intervenções práticas obstétricas durante a assistência ao parto. Sim. Isso está mexendo muito, né? E acho que realmente é preciso que o judiciário, o legislativo, o executivo, todas as esferas que estão envolvidas na assistência ao parto, né? Elas têm que entender o que é esse modelo, né? Esse novo paradigma que na verdade assim é um resgate, como eu disse no início, um resgate da mulher, né, de fazer as práticas que são realmente boas para elas, evitando aquelas que a gente sabe que podem ser prejudiciais ou cuja efetividade ainda não está demonstrada por estudos clínicos bem desenhados, bem conduzidos, né?
E eu sei, é isso. Na verdade, a sociedade, de uma maneira geral, ainda não entendeu isso, né? Quando a gente tem essa taxa elevada de cesárea, não é culpa só do médico. O médico, às vezes, pode ser mais vítima do que qualquer coisa, né? São muitos Existe, fatores. são Uhum, inúmeros fatores, né? Então tem a questão econômica que você já falou, né? A financeira que pesa, né? uhum. Tem a questão dos processos que são mais frequentes em todas as instâncias, quer seja na criminal, na civil e na ético-profissional, nos CRMs, quando acontece uma complicação de um parto normal. Quando acontece uma complicação de cesárea, de uma Fizemos maneira tudo o que foi possível, né? e para a família, puxa, o médico fez o máximo da tecnologia para salvar vidas, né? Que é verdade isso, né? A cesárea é para salvar vidas, mas Uhum. infelizmente não deu. Então, o que que ele faria para salvar um bebê? O que que ele faria além da cesárea? O que que existe além da cesárea? Nada. Para Pois é. salvar a mulher, além da cesárea, você pode, num caso de uma hemorragia incontrolável pós-parto, tirar o útero dessa mulher. É preferível uma mulher viva sem útero do que deixar a mulher sangrando até morrer, não é verdade? Então, Uhum. os médicos se sentem muito com medo, né? A gente costuma dizer que um residente, ao final do primeiro ano de residência, ele já fez um número suficiente de cesáreas para o resto da vida. Ele já treinou cesárea para o resto da vida. Já não precisa fazer, Mais do que ele atender, precisaria fazer, né? Uhum. né? Ele tem que atender muitos para realmente perceber que cada parto é um parto, né? Acreditar que a natureza ela costuma ser perfeita. Quando há um desvio da natureza, vamos intervir para corrigir esse desvio, né? Então Sem é assim, é dúvida. multifatorial, né? Então, Uhum. não sei se eu respondi a pergunta. Dá para atuar em diversas esferas. Dá para atuar em Isso, diversas esferas, respondeu, sem sim. dúvida. Tem mais uma pergunta que acho que dá tempo aqui, que é um naturólogo que mora em Ubatuba e faz um trabalho educativo com homens, com pais. E ele pergunta Aham. aqui, aproveitando que esse fera está aqui, qual a visão dele em relação à participação do homem no parto? Mudou de quando ele começou até agora? Os pais estão mais participativos? Então, no serviço privado, eles sempre participaram, né? Os hospitais Uhum. privados sempre deixaram o companheiro adentrar a cena do parto. No público, isso só veio acontecer com a Com lei, a lei né, do do acompanhante. acompanhante, que obrigou os hospitais a permitir, vamos dizer assim, né? Embora isso ainda demanda tempo, né? Nem todos os hospitais permitem. Mas, de qualquer forma, eu acho assim, diferente do que acredita Michel Audin, né, que ele acha que o homem não deve participar do parto porque é um evento exclusivamente feminino, etc. Eu acho que depende do homem. Eu acho que tudo depende, né? Então, se ele estiver bem engajado, se ele não se sentir obrigado a participar e nem a mulher Sim. obrigá-lo a participar, ele tem que fazer aquilo com ajuda, como ajuda. Eu sempre digo, primeiro você não deve atrapalhar. Né? Uhum. Segundo lugar, você deve ajudar e participar. Né? Eu acho que é muito legal. Eu participei dos 3 nascimentos dos meus filhos, dos netos. Eu acho que isso é muito legal, é muito bacana. Uhum. Enriquece o casamento, né? O relacionamento daquele casal. Quando um homem vê o que a mulher passa num trabalho de parto, ele quase que venera uma mulher por conta do que ela está passando, que é uma situação bastante difícil, né? Não é um sofrimento. Eu costumo dizer que sofrimento é perder um filho, não é ganhar um filho, né? Mas eu acho que geralmente o casamento, aquele relacionamento fica mais reforçado. Sim, sim, eu já vi bastante essa veneração e você Uhum. foi uma guerreira, você foi Isso. um mulherão, e isso é muito bonito, né? Isso é muito É, bonito. é, é Diferente do verdade. que se acreditava antes, né? Que o homem não deve ver, que o homem não deve participar, porque Exato, é. É lógico, ele tem que estar se sentindo, vamos dizer isso. Há alguns homens que não, que é raro, mas pode acontecer do homem não se sentir bem. E eu já tive pacientes assim, mas são raros, né? sim, deve ser respeitado, sem dúvida. Ai, que ótimo. Estou muito feliz.
Eu espero que esse tempo de isolamento passe, que vocês estejam bem aí, que você continue o seu trabalho até quando ele te retornar também, te recompensar. A gente vai sempre estar contigo, eu falo em nome das doulas e das parceiras aqui, porque gosto de estar nessa linha de frente, gosto de estar defendendo a causa com quem está sempre do nosso lado também. Legal, E se legal. você quiser dizer mais alguma coisa para complementar, Só, algo que a gente não tenha dito, para a gente poder finalizar a participação. só agradecer realmente o convite. Como eu disse, é uma alegria muito grande de ver também as pessoas passando aí no chat, né, para dizer. Então, isso só diz como realmente me serve como um estímulo para continuar. Apesar da trilha da humanização ter muitas pedras no caminho, mas como Sim. já dizia um filósofo do passado, pegue essas pedras e construa castelos, né? Então, agradeço mais uma vez e fico à disposição para quando você quiser novamente fazer uma Ah, segunda foi rodada. maravilhoso! E me deu pistas, porque eu estou nesse caminho de investigar a humanização, me deu pistas para onde seguir. Eu acho que eu vou atrás do contato da enfermeira Vilma Nishi para saber como é Ótimo. que foi a Ah, trilha isso. dela. É, Semana que muito vem tem legal. Melânia Morim, eu vou atrás da Vilma Vai, também, e eu vai, quero que vai. essa história seja contada. Estou muito feliz, agradeço de coração, beijo na sua família, na Beijo Mema, que para eu vocês amo, todas. e muito obrigada pela sua Beijo. participação. Um beijo, boa tarde para Tchau, boa você. tarde, Tchau, queridas. valeu. Tchau, tchau, tchau. Gente, que incrível, obrigada todo mundo que participou. Semana que vem tem Melânia Morim, eu espero que vocês estejam gostando. Vou salvar esse vídeo, vou fazer outros conteúdos e a gente se vê por aí. Beijo grande!